Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Final de semana de decisões, Copa Sul-Americana e jogos não tão interessantes assim no Campeonato Brasileiro. Tenho que dizer, tivemos jogos muito chatos aí, muitos jogos chatos no sábado, né? Que foi o grosso da rodada, aconteceu no sábado. Tivemos um resquício agora e um resquício que vai ser jogado só no dia 20 de outubro, que é a partida entre São Paulo e Coritiba. Mas assim, jogos bem chatinhos, jogos bem fracos, pra gente dizer assim, mas que vão definir a vida de muitas equipes nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês que serão 2 vídeos hoje, excepcionalmente 2 vídeos. Esse vídeo vai comentar sobre vou comentar, né, sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro vídeo irá comentar especificamente o jogo do São Paulo, né, que eu não quero comentar aqui, não quero perder 1 minuto, 2 minutos do vídeo que eu poderia estar comentando de uma rodada, comentar um jogo de São Paulo, onde eu posso aprofundar muito mais, né, e criticar o time de São Paulo, porque enfim, vou deixar para pro vídeo dele. Alertar que eu estou de rosa, obviamente, do Outubro Rosa, né, a campanha, então você, mulher aí, se vá fazer o exame, tome cuidado, é uma doença silenciosa, então vá fazer o exame, o autoexame também é muito importante. Mas vamos tocar o barco, vamos falar sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, às 3 horas da tarde, com o jogo mais esperado da rodada entre Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro venceu por 2-0, 2 gols do Hulk, um no finalzinho ali do primeiro tempo e o outro no meio do segundo tempo, definiram a vida pro Galo. Um jogo para retomar a confiança, retomar a boa fase, retomar o caminho das vitórias, né? O Atlético sofreu um pouquinho para se desvencilhar do jogo do Diniz, né, do sistema de jogo do Fernando Diniz, que é de praxe o Fluminense impor esse jogo contra as equipes contra os adversários do Campeonato Brasileiro. Alguns se sobressaem, outros nem tanto, outros se sobressaem mais rápido do que outros, né? Enfim, a gente fica nesse bate-bola. Mas o Atlético, quando conseguiu se desvencilhar, fez 1-0 e depois, no segundo tempo, controlou mais, chegou ao 2-0 na cobrança de pênalti do Hulk, na minha opinião, um pênalti muito bem marcado. Internacional e Santos também fizeram um jogo das 3 horas da tarde e, cara, começa aqui a rodada dos jogos chatos, insuportáveis de se assistir. Internacional e Santos, Depena fez o gol do Inter, que só teve o primeiro tempo. De 90 minutos, 45 minutos ou menos compensaram para assistir. Porque assim, o Santos fez uma partida muito covarde, na minha opinião. E eu não estou dizendo aqui dos jogadores. Eu acho que a tática que o Santos abordou para esse jogo foi uma tática covarde. O Santos poderia ter sido mais agressivo contra o Internacional, que não tem uma solidez defensiva tão boa. Eu não acho a zaga do Internacional confiável ao ponto de um time jogar tão recuado como o Santos jogou lá no Beira-Rio. Mas enfim, escolha do técnico aí do Santos, que jogou com o time mais recuado, não explorando tanto o contra-ataque, e quando tentava, esbarrava numa péssima partida dos seus homens de frente. Como eu falei, o segundo tempo não aconteceu absolutamente nada, o Santos não levou perigo, o Internacional não criou mais nada, só controlou o jogo, e vitória encaminhada, o Internacional assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Também às 3 horas tivemos Ceará 1, América Mineiro 2, Vina fez o gol do Ceará, um golaço ainda de fora da área, uma pancada. Juninho e Felipe Azevedo fizeram os gols do Coelho, uma ótima vitória do América que coloca a equipe, né, mantém a equipe na briga por uma vaga na pré-Libertadores. Porém, assim, é difícil se manter ali porque tem uma galera brigando por essa vaga, né, que é a 8ª colocação. Acho que vai virar um G8 mesmo, né? Se a gente for parar para pensar que 3 times que estão no G6 estão brigando em títulos que dão vaga direta para a Libertadores, né, caso de Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, há a possibilidade sim de sobrar ali vagas para pré-Libertadores na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Também no sábado às 7 horas da noite, todos os jogos que eu vou falar aqui são do sábado, quando chegar o jogo de hoje, eu falo do jogo de hoje. O Flamengo goleou a equipe do Red Bull Bragantino por 4-1, Gabriel, 3 gols do Pedro, fizeram os gols aí do Mengão. Elinho descontou para o Red Bull, para o Massa Bruta. A equipe do Maurício Barbieri perdeu o Luan Cândido ainda no começo da primeira etapa. E aí depois, cara, foi só ladeira abaixo, foi pernas para que te quero, foi sufoco do começo ao fim do jogo. Mas, volto a dizer, o Flamengo custou muito para criar no primeiro tempo, né? Encontrou muita dificuldade para criar, mesmo com seu principal homem criativo em campo, que é o Arrascaeta, e o principal homem definitivo, né, que é o Pedro. Mas eu acho que assim, apesar do gol do Gabriel ter sido no primeiro tempo, o Flamengo não jogou tão bem.
Em compensação, no segundo tempo, o Red Bull fez 1-1, né, empatou o jogo num pênalti muito bem marcado, aliás, com o Elinho, mas logo em sequência deslanchou com o Pedro fazendo 3 gols. Então o saldo fica positivo, mas fica esse asterisco ali, esse apêndice no jogo que poderia ter sido mais fácil, poderia ter sido bem mais tranquilo para o time do Mengão, principalmente não tomando gol, né? Também às 7 horas, Goiás recebeu a equipe do Fortaleza e perdeu com gol do Lucas Sacha no segundo tempo. Esse jogo também foi um dos jogos mais chatos da rodada, né? Tem 4 jogos chatos que a gente pode estar comentando, e esse jogo em específico também. O primeiro tempo pouca coisa aconteceu, e o Jair Ventura, técnico do Esmeraldino do Goiás, saiu comentando do jogo que os times precisavam apresentar mais porque o jogo estava chato. Então não sou só eu que estou pegando no pé desse jogo, dos jogadores e, enfim, dos técnicos. O próprio técnico do Goiás saiu dizendo isso, né? Que o jogo foi chato, que os times precisavam melhorar em respeito ao público. E, enfim, melhorou pouca coisa, viu? Não vou dizer que melhorou 100%, que virou uma partida de Champions League aqui, de Libertadores. Mas o Fortaleza fez uma partida melhor nos primeiros minutos, chegou ao seu gol, depois começou a se defender. O Goiás, mais no ímpeto físico, né, de presença de área, de levantamento, de cruzamento, do que propriamente de criação de jogadas, né, não levou tanto perigo assim ao gol do Leão do Pici. Ótima vitória do Fortaleza, que começa a respirar o caminho da Libertadores. Por isso que eu falei que a vida não é fácil do América Mineiro. O Fortaleza tá vindo igual um caminhão lá de trás. Saiu da 20ª colocação para roubar, só para escalar na tabela. Então, assim, mais 2 vitórias do Fortaleza, em sequência, assim, mais 6 pontinhos do Fortaleza, a gente começa a pensar mais na equipe brigando por um G8, aí quem sabe. Também no sábado, às 7 horas, o Avaí recebeu a equipe do Atlético Goianiense, do Dragão, e perdeu. Um jogo também que não foi tão legal, né, com péssima qualidade das duas equipes, né, que estão brigando para não cair, e muito provavelmente serão as equipes que vão figurar aí no Z4. Não acho que uma dessas duas equipes irá sair do Z4 até o final do campeonato. Muito pelo que estão desempenhando até aqui, do que desempenharam já nessa competição, na atual competição. O Atlético Goianiense fez 2-0, mas depois caiu muito o ritmo do time, sofreu demais, tomou o gol do Avaí, né, com o William Potker, e quase não tomou o empate por sorte, assim, né? O Wellington Rato e Baralhas fizeram os gols do Dragão. Também às 7 horas, o Atlético Paranaense recebeu a equipe do Juventude e venceu muito tranquilamente, jogando dentro de casa, né? Gols de Vitinho e Fernandinho decretaram a vitória aí pro Furacão. Essa rodada a gente não teve poupa-tempo, né? Não tivemos 0-0, mas em compensação tivemos jogos bem chatos, como foi o segundo tempo de Corinthians e Cuiabá. Pensa bem, você assiste 8 jogos, é o 8º jogo que você está assistindo no dia. Seu corpo já está cansado, sua mente já está cansada, seus olhares já estão cansados. E o que Corinthians e Cuiabá te proporciona? Mais cansaço, porque assim, o primeiro tempo, cara, foi mágico. Eu acreditava que o Corinthians ia voltar pro segundo tempo e golear, principalmente, cara, agora eu vou ser sincero com vocês, em respeito aos torcedores que estavam na Neoquímica Arena passando um frio danado, entendeu? Porque não tava, assim, verão, primavera, assim, maravilhosa lá em São Paulo. Tava um frio, assim, de colocar o copo de água, o copo de água sai congelado. Brincadeira, excesso da minha parte. Mas Yuri Alberto e Roger Guedes fizeram belos gols. O primeiro gol do Yuri Alberto, na minha opinião, foi mais bonito do que o gol do Roger Guedes, porque eu, particularmente, gosto de jogadas mais bem trabalhadas, uma troca de passe mais envolvente e bonita. E a triangulação Roger Guedes, Renato Augusto e no meio da área pro Yuri Alberto, na minha opinião, foi mais bonita do que o gol do Roger Guedes, que foi uma jogada individual aí, rabiscando pelo meio da zaga do Cuiabá. Volto a dizer, os 2 gols foram maravilhosos, foram muito bonitos, mas eu, assim, no meu coraçãozinho, assim, eu fico quentinho com uma jogada bem trabalhada, como foi do primeiro gol. Uma boa vitória do Corinthians em casa, como eu falei, poderia ter sido bem melhor, né? Poderia ter sido uma vitória de caminhão de gols, assim, né? 4, 5 gols em cima do Cuiabá, mas o time baixou o ritmo no segundo tempo e o Cuiabá pouco criou na segunda etapa, né? Já não estava criando na primeira etapa quando tomou 2-0. Com 2-0 no placar e o Corinthians recuando, abaixando as linhas, aí que não criou mais nada mesmo. O Botafogo recebeu a equipe do Palmeiras hoje no Newton Santos, né, ou famoso Engenhão, e perdeu por 3-1. Tiquinho Soares fez o primeiro gol do jogo, mas o Palmeiras logo virou aos 25 com Scarpa de pênalti, também numa cobrança muito bem marcada pelo VAR, não pela arbitragem de campo. Mike fez o 2-1, também aos 35 do primeiro tempo, e Dudu, no meio da segunda etapa, fez o 3-1, decretou a vitória ali até então. Porém, o Zé Rafael quis colocar fogo no jogo, acabou sendo expulso. O Botafogo tentou criar alguma chance,
mas não levou tanto perigo assim, né? Muitas bolas altas, né? Não tivemos chutes ao gol do Everton e muita bola alçada na área. O Tiquinho Soares, na minha opinião, destoa desse time do Botafogo, que tem muita dificuldade de sair trabalhando a bola do goleiro, zagueiro, laterais ali, primeiro volante. Tem muita dificuldade. Inclusive, o terceiro gol do Palmeiras, do Dudu, saiu numa roubada de bola do volante do Botafogo, saiu errado e o Palmeiras acabou recuperando e fazendo o terceiro gol. O Palmeiras caminha pelo trajeto ali do título do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muitos pontos em disputa, né? Tem 27 pontos em disputa, fica difícil a briga dos concorrentes, mas, enfim, 10 pontos o Palmeiras tem de diferença do segundo colocado. Talvez o que a gente pode destacar de mais importante nesse caminho do Palmeiras para o título é a alternância constante de segundos colocados, né? Uma hora é o Fluminense, outra hora é o Internacional, outra hora é fulano, outra hora é ciclano, e fica nessa alternância até o final do campeonato. É ruim para os times que estão brigando, né? Por Palmeiras fica até que tranquilo, porque a diferença só vai aumentando cada vez mais. No início da rodada eram 9 pontos, agora são 10 pontos para o segundo colocado. No meio da semana agora, né, o Internacional recebe a equipe do Flamengo, enquanto o Palmeiras recebe a equipe do Curitiba em casa, no Allianz Parque. Meus queridos, essa foi a 29ª rodada. Como eu falei para vocês, volto a repetir, sairá agora um vídeo de eu comentando o jogo do São Paulo. Então, se você está aqui no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos, vê se saiu o jogo do São Paulo, aí minha análise do jogo do São Paulo. Clica lá, assiste, deixa seu like, se inscreve também no canal, aproveita que você está aqui assistindo, né? Se inscreve aqui no nosso canal, dá essa força pra gente. E se você está no Instagram, também dá uma olhada aí, vê se você ativa a notificação das duas páginas, né? No Instagram também ativa o sininho e no YouTube também ativa o sininho, que você vai saber, vai receber a notificação que o vídeo saiu. Mas se você não receber notificação, não tiver com o sininho ativado, desce aí um pouquinho, sobe um pouquinho, dá uma olhada, atualiza a sua página no Instagram, no seu feed, e vê se saiu o vídeo de eu comentando o jogo do São Paulo. Eu não vou poupar palavras para falar do tricolor paulista. Foi assim, foi vexatório, tá? Só queria falar isso. Mas, meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a presença de você ter aqui. Até o vídeo de mais tarde e também até o vídeo da rodada 30ª rodada. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.